Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre as ervas daninhas. E aí resolvi emendar e fazer um sobre as punks. Punk é uma terminologia utilizada no Brasil, muito utilizada no Brasil, para chamar estas pequenas ervas, essas pequenas plantas que crescem, que não são catalogadas como plantas comestíveis. Ou seja, quando nós vamos no supermercado, todas as plantas que estão disponíveis para nossa alimentação, elas são catalogadas, não é? E estas não são. Ou ainda estão em processo de catalogação. Há muitas que já começam a ser, tipo a beldroega, enfim, outras tantas, não vou fazer uma lista aqui, que senão ficaria muito grande, e outras que já começam, que já entram nesse processo de catalogação. Sabemos que na natureza nós temos aproximadamente 10 mil plantas comestíveis, com possibilidade de serem comestíveis, não é? Com muitos nutrientes, com muita riqueza. Dessas 10 mil plantas não catalogadas, ou seja, são plantas próprias para o nosso consumo, nós temos apenas aproximadamente 140 plantas que são consideradas oficialmente como comestíveis. Nós começamos agora a fazer uma reflexão para identificar por que é que essas plantas nos devem ser apresentadas. Nós estamos vivendo uma fase em que o planeta está muito estressado, não é? Fizemos um caminho muito grande, estragando o solo. Há muitas zonas que já tem uma infertilidade no solo e tem que ser feito um trabalho muito grande de agronomia e não só de outros departamentos para tentarem resgatar aquele solo. E a gente sabe que isso é em grande proporção no nosso planeta. Portanto, quando você lá no seu canteiro, no seu jardim, na sua casa, encontra uma planta que você não sabia, que é riquíssima em muitas coisas, porque você não pode comê-la, né? Você não pode usá-la simplesmente como uma hortaliça refogada, não é? Há plantas que substituem outras em termos de sabor. Portanto, eu acho que é importante falarmos sobre isso. Eu acho que muita gente já está falando sobre as punks, mas eu aqui em Portugal tenho a terminologia mais popular como plantas silvestres comestíveis. E punk está mais associada às informações de pesquisas brasileiras. Temos de pensar na importância de nos alimentarmos com uma maior diversidade, ou seja, quando somos apresentados a outros alimentos que são riquíssimos, por que não experimentá-los nas nossas casas, nas nossas cozinhas? Plantas alimentícias não convencionais, a possibilidade de comermos a planta ou partes da planta. Existe uma coisa muito interessante também que algumas plantas podem passar por um processo de branqueamento. Há muita gente falando sobre isso, não é? Que é eliminar algumas pequenas toxinas que a planta possa ter com água quente, enfim, com alguma manipulação. Quando pensamos em nos alimentarmos dessas plantas, sempre pensamos que devemos tê-las num lugar minimamente protegido, colhê-las em lugares minimamente protegidos. Não é não necessariamente onde os cães, os outros animais podem deixar os seus dejetos e tal. Algumas podem ser cultivadas dentro de casa, tal qual outra hortaliça qualquer, não é? E outras árvores, encontramos árvores pelas cidades cheia de riqueza alimentar ainda em descobrimento, ou seja, o homem algum dia decidiu que comer certa rúcula era uma coisa boa, era uma coisa saborosa. Encontrou um pé de rúcula e comeu. E a partir daí começou a propagar a rúcula para que a sua alimentação tivesse rúcula no seu prato. Tal qual com as ervas, com as punks, não é? Essas ervas silvestres que são de ricos nutrientes. É simplesmente identificarmos que há muitos catálogos a falarem sobre isso, há muitos livros, há muito estudo, há muita pesquisa, não é simplesmente, agora algumas pessoas que são mais pró-natureza que começam a comer o que encontram pela rua. Essas pessoas não têm comida em casa? Essas pessoas estão passando fome? Não. Nós estamos simplesmente, pessoas todas que comem punks, estão simplesmente pensando em aumentar a diversidade da sua alimentação sem necessariamente ter que submeter a um processo de supermercado ou a um processo de estresse do solo. A gente sabe, o homem tem feito grandes estragos no solo por conta da alimentação. E quando eu estou na minha casa e vejo que um vaso que eu tenho está a nascer uma planta que eu posso me alimentar, isso é possível.
Se por aí der o bichinho da curiosidade, pesquisa mais sobre punk, porque há catálogos. Eu não posso fazer um vídeo com um catálogo muito vasto sobre punks, mas posso colocar aqui algumas ideias, algumas sugestões de plantas que você pode ter na sua casa e que você ainda não sabe que é comestível. Se nós olharmos para comunidades indígenas, por exemplo, os povos nativos, eles comem coisas que a gente não encontra no supermercado. Por quê? Porque está perto deles? Não, porque eles simplesmente experimentaram, porque a vida deles, a biodiversidade deles é muito mais ampla do que a nossa, né? Nós fomos muito condicionados ao que nos deixam comer, ao que nos colocam ao nosso prato. Quando a gente pode identificar que todos os nutrientes podem estar em outras plantas, essas plantas podem ser extremamente saudáveis e estão muito mais fáceis do nosso cultivo, né? Claro, sempre vou ressaltar que a gente tem que fazer uma análise mais rebuscada para identificar quais são as plantas que podem se comer. Há muitas plantas tóxicas, há muitas plantas da natureza tóxicas, não é? Mas há aproximadamente 10.000 plantas na nossa diversidade, na nossa biodiversidade, disponível para alimentação, né? Eu acho que um livro sobre punks, um livro sobre essas plantas pode enriquecer imenso a nossa cozinha. As punks, essas plantas, elas são muito fortes. Elas são rústicas, elas são plantas que crescem e se adaptam muito bem a várias condições climáticas. Muito melhor do que uma alface, às vezes. Eu como alface, eu adoro alface. E vou continuar comprando alface, ou melhor, vou continuar semeando e tendo as minhas alfaces de casa. Mas eu posso também ter outras coisas, né? Simplesmente encontramos na botânica uma abertura linda de pesquisa sobre essas plantas, de identificação de várias espécies interessantíssimas, riquíssimas para diabetes, para osteoporose, enfim, para tantas coisas maravilhosas. É abrir mesmo esse olhar, é aceitar que a gente não precisa simplesmente viver do supermercado, né? O supermercado ele pode ser um aliado, assim como a farmácia é uma aliada, né? E não ser a nossa única fonte de alimentação, no caso. Então, se os seus amigos, se a sua família já olham para você e falam, fulano tá sempre pesquisando uma coisa diferente, está sempre entrando num lugar da alimentação que eu não conhecia, manda esse vídeo, né? Mais pessoas podem conhecer sobre a nossa alimentação natural.